O caso real de hoje está interessante porque se trata de um funcionário que está fazendo corpo mole, ou seja, está devagar no trabalho porque ele quer ser demitido. O patrão já entendeu que esse funcionário está botando atestado, está chegando atrasado, está saindo mais cedo, está fazendo uma certa confusão no seu trabalho, está convidando os colegas a criticar a empresa. E tudo isso com uma intenção muito clara que ele já anunciou para o patrão. Ele quer ser demitido, só que ele não quer pedir demissão porque ele sabe que se ele pedir demissão, a rescisão dele vai dar muito menos dinheiro. Ele afirma que vai perder os seus direitos. Ele quer receber todos os direitos que ele tem sendo demitido. O que é engraçado nesse caso é que ele não pede a demissão. Ele quer receber todos os direitos, mas ele quer ser demitido. E aí ele começa a agir dessa forma. Pode isso? Sabe qual é a sua sorte ao assistir um vídeo desse canal? É que esse canal ele é feito para pessoas reais, por situações reais, casos reais e não fica no campo da teoria. Porque na teoria, aquele que quer ser demitido deveria pedir demissão, mas na prática não é o que acontece. As pessoas, elas agem primeiro pelo seu interesse, querendo ganhar o máximo possível, mesmo que isso vá custar mais para o outro lado. Pura e simplesmente porque elas adotam o seu critério do que elas acham que merece e com base nisso elas querem que o outro pague essa conta. Então a gente vê muito isso acontecer no Brasil. E o que eu tenho a falar para você como advogado, como alguém que tem experiência no jurídico, como alguém que já viu esse caso real acontecendo não uma, mas dezenas e dezenas de vezes. A grande questão aqui é a seguinte: a empresa, ela tem poder para demitir os seus funcionários sem justa causa, e assim, pagando todos os direitos, aviso prévio, multa de 40%, liberando o FGTS, seguro-desemprego, etc. Quando ela quiser, sem motivo nenhum. Por isso que o nome dessa demissão é demissão sem justa causa. Essa geralmente é a demissão mais desejada, nesse caso que eu contei, pelo funcionário que quer ser mandado embora. O grande detalhe nesse caso, que muitas vezes passa despercebido, uma redução de produtividade intencional feita pelo funcionário pode gerar a demissão por justa causa. E na demissão por justa causa, quase nenhum direito é pago. Não tem multa de 40%, não tem liberação do FGTS, não tem aviso prévio, não tem nem férias e 13º proporcional, mas apenas os dias trabalhados e férias que já estavam vencidas. É a menor das rescisões possíveis. E existem várias hipóteses que podem gerar essa demissão por justa causa, mas em regra ela é feita depois de algumas punições anteriores, como a advertência, por exemplo, como a suspensão, que é o afastamento do funcionário sem receber salário naqueles dias, para depois, se esse comportamento se repetir, a aplicação da justa causa. Então, cada caso deve ser analisado nos detalhes que tem daquele próprio caso. Por quê? Às vezes esse comportamento do funcionário de corpo mole pode gerar uma advertência. Esse corpo mole continua, pode gerar uma suspensão. Esse corpo mole continua, pode gerar uma justa causa. Ou talvez esse corpo mole, depois de receber uma advertência e uma suspensão, não seja mais um corpo mole. Seja um corpo que ficou atento, ficou preocupado com a justa causa. Pode até ser que peça demissão, porque entre o risco de uma justa causa ou pedir a demissão, no pedido de demissão, o funcionário recebe um valor maior. Agora também temos outra estratégia que pode ser adotada, vai de empresa para empresa, do quanto essa empresa tem de caixa e do quanto que esse corpo mole está causando prejuízo para a empresa naquele momento. Como eu já disse, a qualquer momento a empresa pode fazer a demissão sem justa causa. E talvez esse custo de rescisão, mesmo pagando todos os direitos, seja um custo baixo, perto do que seria manter esse funcionário improdutivo na empresa, prejudicando o ambiente e não agregando nada ao negócio. E ainda, sendo uma pessoa que potencialmente colocaria uma ação trabalhista contra essa empresa, ação trabalhista essa que pode até ser que a empresa vença, não tenha que pagar nada, mas a gente sabe que no Brasil, uma empresa que vence uma ação trabalhista, ainda assim ela gasta para vencer e ela não sai ganhando valor nenhum. Por quê? Porque ela precisa de um advogado para se defender perante o juiz, em todas as instâncias, com todos os recursos que existem, e no fim, mesmo que o funcionário seja condenado a pagar as despesas por ter perdido o processo, hoje todos os funcionários têm recebido acesso gratuito à justiça, em quase todos os casos. E com esse acesso gratuito, essas despesas que ele teria que pagar, ele não paga.
ficam suspensas. Então é uma vitória com um gosto amargo na boca, um gosto de injustiça. Por mais que você ganhe, você é empresário, você ainda assim gasta para dizer que estava certo e no fim se estressou, pagou advogado, esperou por muito tempo, colocou pessoas à disposição na audiência e a decisão vem e diz: você estava certo. Aí alguns empresários dizem: tá, mas e os honorários que eu gastei? Não é certo, não é justo que o trabalhador pague, porque afinal de contas eu ganhei o processo, ele provocou a justiça, mas ele não ganhou? Pois é, só que se ele tem acesso gratuito à justiça, ele não paga. E isso já está sacramentado em praticamente todas as áreas da justiça. Não tem como brigar contra. Essa é a regra que está funcionando no momento. Então cabe a gente analisar essa regra e jogar da forma mais inteligente possível. Por isso que eu digo que às vezes evitar que surja uma ação trabalhista já é a vitória. Já é ter o mínimo de custos possível. Mas, por último, nós ainda temos mais uma alternativa, mais uma estratégia inteligente para o caso do corpo mole que a gente tem aqui no nosso caso real, que eu vou te contar logo em seguida, após você clicar no botão de gostei, deixar seu feedback no comentário, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Por favor, faça isso que ajuda o nosso canal a crescer e chegar mais longe. E agora sim eu vou te entregar a terceira e última estratégia. E essa terceira alternativa é a rescisão por acordo. Mas eu não estou falando do acordo de boca que era feito antigamente, em que o funcionário é demitido e devolve a multa dos 40%. Esse acordo ele é ilegal e até caracterizado crime. O acordo que está previsto hoje na CLT e na lei trabalhista basicamente é um pedido de demissão melhorado, porque o funcionário recebe o que ele teria direito num pedido de demissão, férias proporcionais, 13º proporcional, mas ele consegue sacar até 80% do FGTS, caso ele não tenha escolhido o saque aniversário, e ele recebe 20% da multa do FGTS. Então, como eu disse, é um pedido de demissão melhorado. Não é igual a demissão sem justa causa, mas é melhor do que o pedido de demissão. Então, caso haja o interesse na rescisão, a empresa não quer mandar o funcionário embora, ele não quer pedir demissão, mas os dois querem encerrar a relação, uma conversa aberta e calculando sobre a rescisão por acordo pode ser uma possibilidade interessante. Leve isso em consideração, mas um alerta que eu faço é: sempre consulte um advogado da sua confiança para analisar o seu caso específico. Por mais que você tenha muitas informações valiosas e estratégias interessantes para discutir com o seu advogado, o advogado é o profissional mais indicado para acompanhar você e ver de forma personalizada qual caminho faz mais sentido para cada uma das situações que você tem no dia a dia da sua empresa, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo aqui no canal. Tchau!